E você ouve falar aqui na Renovar que a nossa igreja está organizando um trabalho missionário para os municípios do Rio Grande do Sul. Nesta semana, nós estivemos em Nonoai e Rio dos Índios, na área urbana e também na área rural desses municípios. Foi uma pesquisa de campo. Um grupo de pessoas aqui da Renovar, liderado pelo pastor José Paulo, esteve buscando algumas informações para conhecer melhor o território em que nós iremos trabalhar. E olha o que constatamos: muitas pessoas não conhecem o Evangelho de Cristo, muitas pessoas que não têm contato com a palavra do Senhor. E aí nós temos a responsabilidade, afinal de contas, é a nossa missão, ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas tivemos também testemunhos maravilhosos e pessoas que aceitaram a Cristo. Não, a dona Lela, né? A dona Lela ouviu falar pela primeira vez na vida dela o que é nascer de novo. E ela aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. E nós fizemos o seu parto espiritual. E ela disse o quanto ela sentia falta de uma visita, o quanto ela sentia falta que falasse mais de Jesus para ela. Quanto ela sentia falta de alguém que falasse sobre o Evangelho, o verdadeiro significado. E ela entendeu, ela prestou atenção, e ela queria que nós falássemos mais e mais. Se nós pudéssemos ficar, ela queria ouvir mais sobre a Bíblia, mais sobre o Evangelho, e aceitou a Cristo. Inclusive ela disse que quando iniciar a obra missionária, ela sente muita falta de poder ir em uma igreja evangélica. Há muito trabalho a ser feito. E, claro, há uma oportunidade para você também, para que nós façamos juntos essa obra missionária. Se você gostaria de participar desse projeto, nós vamos te receber de braços abertos e com o coração cheio de alegria para que nós possamos cumprir juntos o nosso chamado. É apenas o começo, muita coisa boa ainda vai acontecer, mas há muito trabalho que nós precisamos realizar também. Afinal de contas, essas pessoas esperam, elas estão sedentas pelo Evangelho de Cristo e nós podemos levar a palavra de Deus até cada uma delas. Graça e paz, amados em Cristo Jesus. Hoje é sexta-feira, né, anunciando que amanhã é sábado, vamos ter um fim de semana de bênção. E eu dou graças a Deus por você estar conosco. Tirou esse tempo para nós juntos meditarmos sobre a palavra de Deus. Mês de dezembro, né? Mês de 13º, de festas, Natal vem aí, também vem a virada do ano, dia 1º. Algumas igrejas ficam abertas e deixam a oportunidade aos seus membros para irem orar, né? E agradecer pelo ano que passou, tipo como quando os judeus subiam para as festas em Jerusalém, iam levar os seus dízimos e agradecer a Deus pelo ano de bênção. E algumas igrejas também continuam abertas na entrada do ano, alguns até fazem campanha das primícias, pedindo, agradecendo, etc. Amado, eu creio que você estando em oração e na presença de Deus, em comunhão e intimidade, é o que vale, é o que basta. Porque os dias são maus, os dias são difíceis e nós temos que andar em santidade na presença de Deus. A palavra de Deus nos fala, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E Jesus pode vir de um momento para outro, né? Ele disse que ia voltar, então nós esperamos seu retorno. Agora, o que nós devemos estar é em comunhão verdadeira com Deus. O nosso coração voltado para o Senhor
e até que Jesus não volte, que pode ser hoje à tarde, hoje à noite, pode ser de madrugada, nós estamos aqui nessa sexta-feira para falar um pouco mais da palavra de Deus para você, e assim você vai agrupando, vai adquirindo mais conhecimento e vai gerando um cabedal de entendimento, de conhecimento, para que, conhecendo mais, sabendo mais, a palavra de Deus tenha um significado mais profundo e mais espiritual na sua vida. E até você que conhece, se acha um bom conhecedor da palavra, alguns desses ensinos ressignifique a tua vida espiritual e o teu andar com Deus. Por isso, meu amado, um beijo do meu coração para você. Vamos orar nesse momento, estaremos iniciando a nossa live. Amado e glorioso Deus, nós clamamos pelos teus filhos, que nesse momento têm deixado, Senhor, alguns afazeres, e estão diante, quem sabe, do seu celular, da sua televisão, do seu notebook, junto com a família, junto com amigos, quem sabe solitário aí no seu apartamento. Deus amado, eu quero que através dessa palavra que vamos ministrar, tu toque na vida do teu filho. O teu filho, Senhor, seja por ti tocado, seja por ti ministrado, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, para a honra e glória de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amados, nós temos um assunto para falar nesta oportunidade, e nós estaremos falando alguma coisa sobre quem era o Messias na ótica dos judeus, né? O que Jesus representava, o que eles esperavam do Messias, quem esperava a vinda do Messias, né? E o que na realidade aconteceu com Jesus Cristo por causa das perseguições, pelo que ele passou e tudo mais. Então fique ligado que nós estaremos falando sobre isso. Bom, livro de Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 15, né? Nos fala sobre a semente que iria nascer da mulher, e ela pisaria na cabeça da serpente, e a serpente lhe picaria o calcanhar. Mais tarde, quando nós olhamos para o livro de Romanos, no último capítulo, e no versículo 19 e 20, o que diz lá? E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Isso acontecerá no final, quando verdadeiramente Satanás for enviado para o mais profundo do inferno, que é o lago de fogo, né? Ele, a besta, o falso profeta aí e o anticristo. Até lá, irmãos, nós lutamos, nós oramos, nós buscamos a Deus e nós estamos numa batalha acirrada espiritualmente. Bom, para falarmos sobre a ideia, as leituras, o entendimento e a compreensão que os judeus tinham de Jesus, eu quero fazer uma leitura da palavra do Senhor para você nessa noite. 1 João, Evangelho de João, né, capítulo 1, né, não 1 João, primeiro capítulo do Evangelho de João, ou seja, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38 em diante, a palavra diz assim: Jesus voltando-se e vendo que eles o seguiam, tá? Lhes perguntou: que buscais? Eles disseram: Rabi, ou seja, buscamos o mestre. E disseram: aonde tu moras? Respondeu-lhe Jesus: vinde e vede. Eles foram e viram onde morava e ficaram com Jesus naquele dia. Era quase 4 horas da tarde. Era André, irmão de Simão Pedro, tá? Um dos dois que tinha ouvido falar o que João dissera que o havia seguido. A primeira coisa que André fez foi chamar o seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o mestre, tá? Achamos o Messias, achamos a Jesus Cristo. Amém? Então essa é uma passagem bastante importante, ela é uma passagem sintomática, porque o discípulo André, que era irmão de Simão, o Pedro, o que ele diz? Nós achamos o Messias. Foram atrás do mestre, ficaram com Jesus, ouviram Jesus falar, conhecedores, né, da palavra, disseram: achamos o Messias.
Agora, quem era o Messias para os judeus? Primeiro, nós temos que entender que a maior inspiração, o maior desejo dos judeus era a espera pelo Messias. E a espera pelo Messias, esse Messias que ia vir, o maior desejo deles era a libertação do jugo do povo romano. Isso era um desejo geral de toda a nação. A esperança, porém, com o passar do tempo, meus irmãos, ela havia o quê? Se perdido. E se não me engano, é no livro de Provérbios, tem uma passagem no livro de Provérbios, eu não sei agora bem correto aonde que é o versículo de Provérbios, que diz que a esperança que demora enfraquece até os ossos, mas o desejo, quando acontece, ele fortalece o coração. Então, os judeus estavam mais ou menos nisso, né? A esperança que demora estava enfraquecendo a fé. E a esperança tinha perdido, já fazia algum tempo, não na vida de todos, mas num grande grupo, o seu caráter religioso e espiritual. E quando perdemos o caráter religioso e espiritual, mais importante é nós manter a nossa espiritualidade e a nossa confiança no Senhor. E poucos, amado, eram aqueles que guardavam no coração as profecias, tá? As profecias sobre o Messias. Muito poucos, tá? Alguns o tinham como um grande político, um grande revolucionário, alguém que viria realmente juntar um grupo e se lançar contra o domínio judeu. Esses que tinham perdido a esperança. Mas um pequeno grupo ainda cria que Jesus viria e que ele faria segundo aquilo que Deus havia colocado no seu coração, tá? Eles eram poucos os que guardavam as profecias lá dos antigos profetas ou que criam na sua divindade, que ele viria realmente como enviado da parte de Deus. Eles achavam que iria surgir um homem normal entre todos e que ia se revelar como um grande profeta, Messias, etc. Até os próprios discípulos, andando com Jesus, eles demoraram para entender e para perceber quem era a pessoa de Jesus Cristo, né? E que Jesus Cristo era o verdadeiro, né? O verdadeiro Messias. Olha só, meus amados, para o embasamento disso que nós estamos falando, Mateus capítulo 16 e no versículo 13. Chegando-se Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, olha só a pergunta de Jesus, que dizem os homens ser o Filho do Homem? O que ele quer dizer? O que as pessoas, os judeus, parentes, os amigos religiosos, estão falando que eu sou? E daí eles começam a responder. Respondeu uns dizendo, tu é o João Batista. Tá? Outros, tu és o Elias. Outro, tu és Jeremias ou um dos profetas. Tá? Bom, João Batista por quê? Porque João Batista andava batizando, né? Outros dizem ser o Elias, porque a profecia dizia que Jesus viria no poder, tá? E fazia os mesmos sinais e milagres que Elias. E outros Jeremias, tá? Porque Jeremias foi um homem que levou mensagem para Israel. Ou então um dos profetas do Velho Testamento. E Jesus volta à pergunta e diz a eles, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ou seja, uns estão falando que é João Batista, outro Elias, outro que é Jeremias. Mas eu quero saber o que é que vocês estão falando. Jesus questionou eles. Simão Pedro, né? O Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha a resposta de Pedro. Tu, Jesus, é o Cristo, quer dizer, o Messias, é o enviado sobre esta nação, tá? Tu és o enviado de Deus, tu és o Filho do Deus vivo. Aí Jesus Cristo, diante da resposta de Pedro, disse, bem-aventurado és tu, Simão Pedro, tá? Pedro, filho de Jonas, Pedro Bar Jonas, filho de Jonas, por não foi carne nem sangue quem te revelou, ou seja,
não é o teu conhecimento, a tua mente, a tua compreensão, a tua sabedoria da lei do judaísmo que te revelou isso, Pedro. Mas foi o Pai que está no céu. Amém? Então nós temos aqui, breve assim, bem sucinto, o que os judeus falavam, que era Jesus. Então eles esperavam que fosse como João Batista, como Elias ou como Jeremias, né? Agora Pedro toma a palavra e diz: tu és, tá, o Messias, o enviado de Deus, o Filho do Deus vivo. É isso que ele acaba falando. Mas se nós, amados, retroagirmos, voltarmos um pouquinho no ensino da palavra, o João Batista, que aqui foi citado, em dado momento seu ministério, lá em Lucas, no capítulo 7 e no versículo 18, ele manda os seus discípulos ter com Jesus Cristo, tá? Lá em Lucas, capítulo 7 e no versículo 18, e ele manda questionar. Vamos ver essa passagem? Está em casa, anote num papel, depois você lê ou procure e leia junto conosco. Lucas 7,18. Os discípulos de João contaram-lhe todas estas coisas, ou seja, os milagres que Jesus havia feito quando eles haviam estado com Jesus. João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-lhe a Jesus perguntando o seguinte. Não esqueça que João Batista era primo de Jesus, eles não se conheciam, certo? João, por revelação do Espírito de Deus, quando viu Jesus Cristo vindo, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ali daí Jesus foi batizado por João Batista. Agora o Batista manda perguntar o seguinte: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? E os 2 discípulos foram até Jesus. Quando aqueles homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista, nosso mestre, nos enviou até ti para perguntar-te: é tu aquele que havia de vir? Ou nós esperamos outro? Ou seja, és tu o Messias? Verdadeiramente nós estamos esperando outro. Na mesma hora, o que Jesus fez? Curou muitos de enfermidades, males, espíritos malignos e deu vista aos cegos. Ou seja, a resposta de Jesus foi in loco. Eles presenciaram, eles viram Jesus fazendo milagre, curando, libertando. E então Jesus lhes dá uma resposta e lhes envia de volta a João Batista e diz: vão e falem para o meu primo, contai para João o que vocês acabaram de ver, melhor, e o que vocês têm ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, tá? Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o quê? O evangelho da vida. Aí eu pergunto, João tinha alguma dúvida quanto a isso, e por isso que ele mandou alguém ir até Jesus e perguntar se Jesus verdadeiramente era o Messias? Mas agora, diante de milagres que Jesus fez na frente dos seus discípulos, eu vou para João capítulo 4, versículo 48, que Jesus dá uma resposta, tá, ao oficial do rei, e ele diz assim: se não virdes sinais miraculosos e prodígios, de maneira nenhuma vós o que? Crereis. Mas por outro lado, aos incrédulos, aos duros na fé, aos difíceis de compreender e entender os caminhos de Deus, porque o próprio Senhor diz: os vossos caminhos não são os meus caminhos. E eu vou parafrasear: aquilo que vocês veem não é o modo como eu vejo. Aquilo que eu falo, que eu digo, que eu prometo, não é como vocês falam, entendem, compreendem e visualizam, tá? Porque vocês veem, entendem, compreendem, ouvem em parte, e segundo a ótica e a compreensão humana. Agora Deus não, Deus entende, vê e ministra pelo todo, pela sabedoria, tá?
e ele sonda o mundo todo. Outros, porém, sempre o questionaram, vivendo em dúvida se realmente ele era o Cristo. João, capítulo 10, tá? E no versículo 27, do versículo 24 ao versículo 27, tá? A incredulidade dos judeus era algo tremendo. E veja bem, rodearam os judeus e perguntaram: até quando tu manterá em suspensão, tá? Se tu és o Cristo, enviado de Deus, fala para nós abertamente. Diz-nos, tá? Seja claro nas tuas palavras. E daí no 25 Jesus traz a resposta e diz assim: eu já vos disse, mas vocês não creem. Quer dizer, eu falei abertamente, eu já mostrei sinais, milagres, prodígios, e simplesmente vocês não creem. Os milagres que eu faço em nome do meu Pai falam por mim. Ou seja, os atos de Jesus, para aquilo que ele veio, estava falando acerca dele. Agora, eles não ponderavam que já fazia mais de 400 anos que não acontecia nada na nação. O sacerdote, o sumo sacerdote, os homens do templo estavam vivendo um evangelho ou estavam vivendo uma lei na carne. Eram como túmulos caiados, bonito por fora e por dentro espiritualmente não tinha nada. E agora Jesus vem fazendo obras e eles ainda têm a petulância de dizer: pô, mas tu é o Cristo mesmo, tu é o Messias realmente enviado? Versículo 26. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Olha só o que Jesus está falando. Vocês não acreditam porque vocês não fazem parte das minhas ovelhas. Até porque ele diz aí no capítulo 10, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E vocês nem me seguem e vocês não creem porque vocês não são ovelhas do meu aprisco. Não são ovelhas do meu pasto. E no versículo 27, ele diz: as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me conhecem. Aqui está uma verdadeira identificação. Jesus dizendo: as minhas ovelhas ouvem minha voz, tá? E por ouvir a voz, por ver, elas me seguem, tá? Eu sou o quê? Eu conduzo elas, amém? Então questionavam realmente se era o Jesus Cristo. O judaísmo rabínico, que era o que comandava a religião naquele momento, o que havia acontecido? Eles haviam fechado os olhos para a simplicidade da palavra de Deus. E haviam transformado a lei, haviam transformado o judaísmo em 613 preceitos. Haja graça para guardar tudo isso. Se guardar o primeiro e o segundo mandamento, já é difícil. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, etc. E o próximo como a ti mesmo. Imagine 613 preceitos, né? Criado pelo rabinismo. E aí o judaísmo rabínico fechou os olhos para os textos dos profetas, para os homens de Deus usados por Deus, entre eles quem? Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, o próprio Moisés, tá? Haviam fechado os olhos. E por isso que não entendiam, simplesmente ignoraram a pessoa de Jesus Cristo, tá? E aqueles que criam, eles ameaçavam. Agora a questão é a seguinte: por que isto? Por que não criam? Por que não criam no Senhor Jesus Cristo? Vamos tentar fazer você entender. Primeiro, Jesus não veio para ser servido. Jesus não veio para que as pessoas servissem a Ele. Ele veio, o que diz a palavra, para servir. Segundo lugar, Ele não veio para demonstrar pompa. Tanto é que Ele nasceu aonde? Numa manjedoura. Demonstrou toda a sua humildade, tá? Também não veio para ter posição de destaque ou para ostentação humana.
aonde ia o sumo sacerdote e o sacerdote, sempre tinha o quê? Pompa e ostentação. Sempre ia um séquito de pessoas, os tipo puxa-saco, né? Sempre iam atrás. Mas Jesus veio, diz a palavra, para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Está lá em Mateus 20, no versículo 28. E aí, como Jesus não veio cheio de pompa, veio na humildade, na mansidão, eles não acreditaram. Porque na realidade parece que existe um distanciamento, 2 pontos, né, nos extremos. Um, quando se vem de uma vida humilde, e outro, quando se vem de uma vida abastada. Quando Jesus levanta alguém que vem lá de uma vida humilde, que passou muita dificuldade na sua infância, adolescência, primeiros dias da sua maturidade, e que depois conheceu a Jesus e agora Deus o eleva a uma posição, o que acontece? As pessoas ficam apontando com o dedo e dizem, o que esse cara está querendo ser agora? Pregador, está querendo agora ser curandor, não sei o que. Esse camarada não está com nada, olha de onde ele saiu. Esse cara saiu lá do esgoto, esse cara saiu lá da favela, esse cara saiu daqui da tal lugar. Aí o povo tem dificuldade em aceitar a humildade, tá? Aceitar o berço humilde, aceitar as dificuldades. E se a pessoa chegou numa posição que hoje ele é bênção na presença de Deus e para a igreja, foi Deus que o colocou nessa posição. Agora, quando a pessoa vem de um berço também, né? Como veio alguns homens de Deus, alguns profetas, alguns reis que Deus usava, que Deus usou, as pessoas também não aceitam, né? Que diz que o cara está usando dinheiro, que isso aí sempre teve, tudo que quis, não se... Então tem esse tipo de fala. E a rejeição de Jesus, em parte, era por causa disso. Eles acharam que Jesus ia vir e ia tocar o rebu em Israel, levantar um exército contra Roma. Amados, vamos nos ater à palavra de Deus. Vamos ver alguns dos motivos, tá? Da rejeição de Jesus Cristo e o porquê que os judeus não o aceitarem. Bom, então depois deles focarem na libertação de Roma, que parece que essa necessidade urgente, extremada de serem libertos de Roma, parece que era o ponto principal. Não importava o que o Messias ia vir fazer no mundo espiritual, tá? Eles queriam ser libertos de Roma. Outra coisa, eles queriam a reconstrução do templo e da nação, era o que eles queriam. Tá? Nós já sofremos muito, nós fomos várias vezes levados para fora do país, fomos escravos, nós nos lembramos quando estivemos como escravo no Egito, depois na Babilônia, etc, etc. O que nós queremos é o quê? Que a nossa nação ressurja, tá? Eles queriam também o quê? Que ela fosse grande, que ela fosse reconhecida, tá? Que o retorno dos judeus das diáspora e de Israel fosse outra tônica, tá? E que eles tivessem um brilho, que não bastava só a liberdade, eles queriam brilhar, eles queriam aparecer, andar nas passarelas das nações e ser reconhecidos como aqueles que um dia foram pisoteados, mas agora não, agora nós temos nome, agora nós brilhamos. Não podia? Podia, mas não com todo orgulho e toda pompa. E eles queriam também ter o quê? Poder e demonstrar o quê? Vitória. Eles queriam viver o desejo de subjugar os seus inimigos, tá? Chacoalhar o jugo do pescoço. Queriam ter riqueza, projeção mundial na pessoa do Messias. Eles queriam usar o Messias. Eles não queriam deixar que o Messias que viesse fizesse aquilo que Deus tinha determinado. Ou seja, eles queriam usar o Messias como um trampolim para suas necessidades imediatas, tá? E nada disto o que aconteceu. Nada disso aconteceu.
Mas Jesus veio de uma forma o quê? Humilde, sem aparato militar, tá? Sem poder político, nem poder belicoso, nada que apontasse seus desejos de poder conquista. E por isso o que aconteceu? Eles o rejeitaram. Tanto rejeitaram que há uma passagem lá no livro de João, de Mateus, que quando falam para um discípulo de Jesus, tá, venha, porque nós encontramos o Messias, o Mestre, coisa e tal. Alguém disse, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Ou seja, colocaram em dúvida, só porque Jesus vinha de uma cidadezinha humilde, chamada Nazaré. Ué, pode alguma coisa boa vir de lá? Lá é um lugar que ninguém quer entrar, gente. Lá é um lugar difícil, não tem como, etc, etc, etc. Né? Mas a palavra de Deus nos diz assim, lá no Evangelho de João, veio para os seus, né? Até vou achar essa passagem aqui, em que, capítulo 1, em que diz assim, veio para os seus, mas os seus não o aceitaram, tá? Veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. Vamos ver onde que se encontra aqui, tá? A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. No entanto, a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Amém? Está lá, primeiro capítulo do livro de João. Amados, o que nós temos que entender? Tá? Os que estavam na carne odiaram, tá, a pessoa de Jesus Cristo. Eles perseguiram a Jesus, porque viam sinais. E para os religiosos daquela época, na pessoa de Anás e Caifás, tá, isso era algo inaceitável. Esse homem está catalisando aí as atenções e ele vai tomar o nosso lugar. Ele vai acabar com a nossa posição. Eles também escarneceram de Jesus, duvidaram de Jesus Cristo, mesmo vendo sinais de operação, e o recusaram como um reformador espiritual, tá? Como um reformador religioso, que não estava embasado sobre o entendimento deles, mas Jesus havia recebido algo do céu, e como Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado do mundo, veio para redirecioná-los e conduzi-los para quem? Conduzi-los para Deus. Porém, temos que entender assim, que Deus sempre prepara o quê? Um remanescente. E alguns poucos e humildes, com certeza, acataram a palavra e a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Eu quero aqui fazer um parênteses e quero convidar você para os nossos cultos. Nós temos cultos na nossa igreja, né? Sábado à noite é o culto dos jovens. Os jovens se reúnem aqui na igreja a partir das 19 horas. Você que é jovem, né? Quer participar com os moços aqui na igreja, as moças se reúnem, vêm ouvir a palavra de Deus, cantarinos, momento de adoração, de descontração, sempre tem uma programação muito voltada para os jovens, interessante, e eu sei que ela vai cativar você. Domingo pela manhã nós temos culto às 9 horas da manhã, né? 8h30, 9 horas da manhã, já estamos aqui para a oração, 10 horas da manhã, 3 horas da tarde, temos culto 5 horas e às 19h30. E creio que em breve estaremos retornando ao culto das quartas-feiras, né? Quarta-feira de cura, de bênção, em que você pode tirar um tempo no meio da semana para vir adorar a Deus, pode vir andar com Deus. Você pode acessar também, né, o nosso site,
entra lá em renovaremcristo.com.br e você pode acessar, lá tem mais mensagens, tem mais pregações e você pode ser edificado pela palavra de Deus. Para nós encerrarmos, tá, essa nossa live de hoje, no Magnificat de Maria, quando o anjo vem e anuncia para a Virgem Maria, que viria a ser a mãe de Jesus Cristo, tá? Ela faz uma poesia, tipo um cântico, né? E é chamado de o Magnificat de Maria, quando Maria magnifica, quando Maria bendiz o nome do Senhor, tá? E ela aceita aquilo que o anjo fala e ela bendiz o nome do Pai, na pessoa de Jesus Cristo que viria e que ela seria a mãe de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 50. É isso? Do versículo 50. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 50 em diante, a Maria diz assim, ela fala no 46 e 47, e disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. No 49, pois grandes coisas me fez o poderoso, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu poderosamente. Dispersou os que no coração cultivavam pensamentos soberbos. Tirou dos tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bem os famintos e despediu vazios ricos. Ajudou Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e a sua descendência para todo o sempre. Amém? Esse é o Magnificat de Maria. Então, Maria, nesse momento, ela está o quê? Ela aceita, glorifica e honra o nome do Deus Todo-Poderoso por ela ter sido escolhida como a mãe de Jesus Cristo, né? O anjo veio e disse, bem-aventurada és tu, Maria, porque coube a Deus escolher a ti, bendita seja tu entre as mulheres, etc. E daí Maria faz esse cântico, né? Bonito, esse canto maravilhoso, falando de que Deus atentou na humildade, na pequenez e coisa e tal de Maria. E assim, irmãos, eu quero dizer para vocês que para alguns judeus daquele período, Jesus não foi aceito. Jesus não era, hipoteticamente na mente deles, o Messias à altura daquilo que eles queriam e que eles imaginavam, né? Jesus veio em humildade, em mansidão e veio para fazer uma obra espiritual no meio deles. Não veio para fazer uma revolução, não veio para juntar um exército, não veio para combater, né, espada com espada, mas ele veio para transformar de dentro para fora o coração do homem. E hoje o Espírito Santo está fazendo esta obra. Ele está transformando a nossa vida de dentro para fora, porque ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é muito grande esta obra, é maravilhoso que o Espírito Santo de Deus tem feito. E eu quero convidar você para que você venha participar junto conosco, venha adorar a Deus. Já passei os horários, daí você está convidado, vai ser muito bem recebido aqui na igreja Renovar em Cristo. Amém? Então vamos encerrar essa nossa live de sexta-feira, né? Essa live que foi assim um tanto curta, né? Na próxima sexta-feira nós vamos nos alongar um pouquinho mais.
Como falei no início, o fim do ano está chegando. Eu espero que Deus te abençoe e que você não se preocupe só com as festas, né? Com os comes e bebes, troca de presente, mas principalmente, né? Que você tire tempo para louvar, engrandecer, bendizer, enaltecer e exaltar o nome de Jesus por tudo que Ele concedeu sobre sua vida e sobre a vida da sua família. Amém, amado? Quero orar por você nesse momento. Pai amado, eu clamo nesse momento pela vida dos teus filhos que ficaram até o presente momento conosco. Que tu venha ministrar do céu, que tu venha abençoá-los, que tu venha fortalecê-los. A tua mão os guarde e os tome, Senhor, para que nós estejamos, amado poderoso Deus, firmados em Ti e guardados em Ti, Senhor. Que esse fim de ano seja um ano de bênção e de graça e nós continuemos na Tua presença. Que não seja o fim do ano, Natal, início, Senhor, o dia 31, que venha nos distanciar de Ti, mas que nós sigamos e prossigamos com o desejo de Te conhecer e andar contigo. Abençoa Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amados, obrigado por você ter estado até o presente momento aqui conosco, né? Esteve junto conosco aqui trabalhando o Miller, tá? O Nayan, e daqui um pouquinho mais o Anderson vai estar participando conosco. Na próxima sexta-feira vai estar aqui o Anderson, tá? Quero agradecer a vocês, um beijo no coração, tenham um bom fim de semana, Deus seja convosco. Fica na paz do Senhor Jesus, até lá, amados.